Congelamento de preços, redução da margem de lucro até o final do ano. Foi isso que Bolsonaro e Paulo Guedes proporam para combater a inflação em 2022. Sim, eles estão pedindo para os empresários baixarem sua margem de lucro e só voltarem a aumentar os preços depois das eleições. Por trás dessa ideia estúpida, que lembra mais ou menos o governo Sarney, os anos 80, existe ali mais ou menos o que Bolsonaro pretende fazer para ganhar as eleições. Vamos ser sinceros, não há chance de ter um golpe militar nos moldes antigos, no estilo 1964 em 2022, mas o que Bolsonaro vai tentar fazer para ganhar essas eleições é maquiar a economia. E isso é perigoso porque ele tem chance de conseguir. Vamos começar então com o que Paulo Guedes disse nessa semana. Abre aspas. Reforço o pedido do presidente. Agora é hora de dar um freio na alta dos preços. É voluntário, é para o bem do Brasil. E a outra parte ele fala. Nova tabela de preços só em 2023. Trava os preços. Vamos parar de aumentar preços por 2 ou 3 meses. E aí vem a frase mais importante dessa declaração do Paulo Guedes. Estamos em uma hora decisiva para o Brasil. Decisiva do que, senhor Paulo Guedes? É óbvio, ele está falando das eleições. O Paulo Guedes deixou de vez a sua ideologia purista, ultraliberal, a escola de Chicago e blá blá blá, e agora está falando a real. Eles querem que a classe empresarial ajude o governo a combater a inflação. Alguém pode pensar, mas isso é uma coisa completamente estúpida. Sim, é completamente estúpida, mas a gente tem que lembrar que a classe empresarial é o único segmento da sociedade onde o Bolsonaro tem uma vitória tranquila, segundo as atuais pesquisas. Ou seja, eu acho muito difícil um supermercado de interior, de bairro, segurar os preços pensando em ajudar o presidente. Mas uma grande cadeia de lojas de departamento, por exemplo, tem condições de fazer isso e interesse em fazer isso. O perigoso dessa conversa é o Bolsonaro querer maquiar a economia para fingir, para passar a impressão que a economia está melhorando em 2022. Vamos lembrar que 2 presidentes para a reeleição já fizeram isso no passado. Fernando Henrique Cardoso em 1998 e Dilma Rousseff em 2014. Dilma segurou preços praticados pelo governo e segurou um corte de gastos que precisaria fazer em 2014. Jogou tudo para 2015 pagou a conta por isso. Fernando Henrique Cardoso tinha que soltar a moeda, o câmbio, em 98. Deixou depois das eleições e aconteceu a mesma coisa. O Brasil entrou em crise e o PSDB foi bastante punido por causa dessas decisões econômicas. Mas a gente está falando até agora de PT e PSDB, que são partidos que, por mais que a gente tenha críticas, são partidos de verdade, são governos que pessoas minimamente responsáveis. E eles fizeram isso. Coisas irresponsáveis na economia pensando em ganhar as eleições. Agora imagina esse governo. O que esse governo é capaz de fazer para tentar passar a ideia de que a economia melhorou? Porque uma coisa está muito clara. Se a economia não melhorar, se a situação não melhorar no bolso do trabalhador brasileiro, esse governo não se reelege. Então ele é capaz de fazer qualquer coisa para parecer que melhorou. E quanto mais ele forçar nisso, maior vai vir a conta para a população pagar depois. Por trás da piada de que vamos congelar os preços nas próximas eleições, essa forma explícita, escancarada e até caricata de combater a inflação, tem ali um governo decidido a fazer qualquer coisa para diminuir o impacto até outubro. Ele não está preocupado como é que vai ficar a situação da população depois de outubro. Então, sim, foi engraçado ver um ultraliberal defendendo congelamento de preços. Mas eu realmente estou preocupado que eles consigam maquiar a situação da economia brasileira e consigam ganhar as eleições. A eleição não está resolvida, por mais que as pesquisas apontem uma chance real, e eu acho que é real mesmo, do Lula vencer no primeiro turno, o Bolsonaro ainda tem chance de ganhar. E talvez essas medidas malucas que eles façam para maquiar a economia e não melhorar sejam suficientes para reverter o resultado. Vamos ser sinceros?
É muito mais fácil o Bolsonaro conseguir ganhar essas eleições com toda a porcaria que está o Brasil do que fazer os militares saírem da caserna e dar um golpe contra as instituições. Sim, ele está deteriorando. E hoje, os ditadores modernos, eles tomam o poder deteriorando a democracia aos poucos e não através de um golpe. Bolsonaro sabe que precisa de pelo menos mais 4 anos para terminar de destruir a democracia brasileira. E se ele não conseguir, pelo menos fingir que a economia está bem, ele vai cair esse ano. Então, eu tenho muito medo do que nos próximos meses esse governo vai fazer para passar a sensação, a impressão de que as coisas estão melhorando no Brasil.